E o Mengão queridão está muito próximo de anunciar oficialmente a sua primeira contratação nessa janela de transferências do volante meio-campista Marcos Antônio, que está em solo brasileiro. Já tinha viagem marcada para este próximo domingo, mas não vai viajar mais. A situação envolvendo Marcos Antônio deve ser anunciado já nesta próxima semana. Vou trazer todos os detalhes para você, falar também sobre valores que o Flamengo definiu para vender o Wesley. Fica por dentro de tudo que eu vou trazer todos os detalhes. Situação envolvendo mudança na diretoria rubro-negra. Situação envolvendo Rodrigo Tostes e agora Rodolfo Landim já promoveu algumas mudanças com a saída de Tostes, que vai apoiar a BAP. Vou trazer mais detalhes sobre essa situação envolvendo a saída de Tostes da vice-presidência de finanças do Flamengo. Um cara que é muito influente e importantíssimo dentro das finanças do Flamengo, mas infelizmente deixando esse cargo e agora vai apoiar BAP na corrida eleitoral a presidente do Flamengo agora no final do ano. Rodolfo Landim até tentou, né, convencer o Toste de ficar aí, mas ele achou melhor, conversou de forma amigável, achou melhor deixar para não causar rumores, boicote aí, nome dele aí envolvendo, tudo muito mais. Vou falar sobre a situação. Flamengo e Cuiabá daqui a pouco no Maracanã, às 20 horas, horário de Brasília. É jogo importantíssimo, é jogo de líder em campo. Vou trazer todos os detalhes, provável escalação, algumas mudanças que o Tite vai fazer. Você vai ficar por dentro de tudo, então não perde nada. Já cola comigo, aquele de sempre aí, para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar falando sobre esse jogo, que é um jogo importantíssimo para o mais querido Brasil. Além do jogo Flamengo e Cuiabá, também tem jogo da seleção brasileira hoje. Brasil e Uruguai, logo após a partida do Flamengo, às 22 horas, Brasil e Uruguai entram em campo. Vou falar sobre a importância desse jogo da seleção brasileira para o nosso Mengão queridão. Mas deixa eu começar falando sobre o mais querido Brasil, porque o Flamengo hoje entra em campo defendendo mais uma vez a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem conseguindo, durante esse período de Copa América, é um período que o Flamengo vem muito desfalcado. O Flamengo vem conseguindo fazer um feito muito positivo, diferente de algumas expectativas por muitos, principalmente os antes, que esperavam o Flamengo aí despencar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro durante esse período de Copa América, principalmente por conta dos desfalques que o Flamengo tem, né? O Flamengo tem desfalque por lesão, o Flamengo tem desfalque por convocações. Então assim, os antes estavam aí torcendo, secando o Mengão queridão, mas o Flamengo firme, forte, se reinventou durante esse período de Copa América. Jogadores sem contar, mano, sensacional, né? O elenco do Flamengo parece que criou uma garra, uma gana tão diferente que o Flamengo hoje joga, mesmo desfalcado, sendo o melhor time do Brasileirão durante o período da Copa América. Vou falar para vocês, hoje, esse jogo de hoje, o Flamengo não tem que entrar com esse negócio aqui, negócio de favoritismo, porque o Flamengo é favorito, Cuiabá é um time de menor expressão em relação ao time do Flamengo, não. Tem que entrar com foco, como se fosse uma decisão. E é uma decisão para o mais querido Brasil. O Flamengo vencendo hoje vai a 33 pontos. Para esse jogo de hoje, o Tite vai fazer algumas mudanças, tá? Tite tem algumas mudanças realmente para fazer para esse jogo de hoje. Mas olha só, antes de falar sobre essas mudanças, já foram vendidos mais de 43 mil ingressos para esse jogo de hoje, Flamengo e Cuiabá. A expectativa, né, que é esperado aí para 53 mil pessoas no Maracanã presentes aí nesse jogo, nesse duelo que acontece às 20 horas, horário de Brasília. As mudanças que o técnico Tite faz para esse jogo de hoje em relação ao último jogo contra o Atlético Mineiro: Pedro volta ao time titular, Eric Pulgar também é titular, e mais uma vez agora o Gerson também mantido como titular no meio de campo. Lohan continua no banco de reservas. Vamos lá, provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, Eric Pulgar, Gerson,
Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o provável time que o técnico Tite deve levar a campo para esse jogo contra o Cuiabá logo mais às 8 horas da noite. Lembrando que o Flamengo não conta ainda com o Everton Cebolinha, já voltou a fazer um trabalho de transição, mas ainda não está 100% recuperado. O quarteto uruguai que entra em campo hoje contra a seleção brasileira também está fora. E olha só, em perder hoje, a semana que vem, o Flamengo já pode ter o quarteto de volta. Se a seleção brasileira vencer o Uruguai hoje, o Uruguai está fora da Copa América, ou vice-versa, mas em relação ao Uruguai, porque o Flamengo tem 4 atletas importantes lá na seleção uruguaia. Lembrando que do lado do Brasil hoje, Vinícius Júnior está suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo, recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Colômbia e está fora desse jogo. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de hoje. Acabou o jogo do Flamengo, já começa o jogo da seleção brasileira e a seleção uruguaia. Vale ressaltar que a transmissão do jogo do Flamengo hoje não terá transmissão em TV aberta, apenas em canais de TV por assinatura, beleza? Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre a situação envolvendo mudança na diretoria do Flamengo. Isso porque Rodrigo Tostes, que era vice-presidente de finanças do Flamengo, uma pessoa muito importante dentro do Flamengo, cara que conhece as finanças do clube de ponta a ponta, desde a era Bandeira de Melo. Rodrigo Tostes deixa o cargo de vice-presidente de finanças do clube para apoiar Luiz Eduardo Batista, o BAP, na corrida eleitoral à presidência do Flamengo. Lembrando que Rodrigo Duche, que é outro candidato, é apoiado por Landim. E agora Tostes, que tem uma relação muito boa também com o Rodolfo Landim, mas ele decidiu apoiar BAP nessa corrida eleitoral. Agora no final do ano, BAP será candidato oficial, vai ser lançada ainda a candidatura dele, é um pré-candidato, mas vai ser lançado agora em agosto, de acordo com as informações que apuramos. O Landim tentou fazer com que Tostes não deixasse a pasta de vice-presidente de finanças e ficasse até o fim do ano, mas como Tostes vai apoiar BAP na eleição desse ano, o próprio Tostes conversou com o Landim e achou uma postura mais correta deixar o cargo para evitar fofocas e ataques nos corredores da Gávea. Landim, que vai apoiar Rodrigo Duche no pleito deste ano, não teve outra escolha a não ser acatar a decisão de Tostes. Porém, pela boa relação, uma nota escrita em conjunto com o próprio Tostes será divulgada pelo Flamengo, provavelmente neste sábado, explicando a saída do vice-presidente de finanças do clube. Vale lembrar que Tostes é uma pessoa muito importante dentro do Flamengo, desde a era Bandeira de Melo, como já deixei aqui, né, no início para vocês. Alguns feitos de Tostes como vice-presidente financeiro do Flamengo, ainda nos tempos de Bandeira de Melo, foi o seguinte, olha só, ele assumiu o clube com 750 milhões de dívida. Em menos de 100 dias, ele fez que todos achavam impossível. Conseguiu 8 certidões negativas que tiraram o Flamengo do fluxo de penhoras que vinham se arrastando por 10 anos. Desse momento em diante, o Flamengo passou a ter a previsibilidade de caixa e conseguiu iniciar a reestruturação. Depois foram negociando dívida por dívida, como o consórcio Plaza, com a grande participação de Flávio Uirema, outra figura forte na Gávea, que vai apoiar BAP em 2024. Só mais um exemplo aqui do Tostes. Quando Tostes chegou ao clube, o Flamengo não tinha cartão de crédito. O Hotel Vision, onde o elenco ficava se hospedando, na ocasião, era pago em dinheiro, e Tostes resolveu tudo. A situação aí realmente começou a reestruturação lá com Tostes. E agora acontece, né, a mudança na diretoria. Isso porque o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, convidou Diogo Lemos para ser o vice-presidente de gabinete, acumulando com o cargo do Conselho de Futebol. E sim, Diogo Lemos aceitou. Com a saída de Tostes, que vai apoiar BAP na eleição, Landim, por enquanto, acumula esse cargo de vice-presidente de finanças do Flamengo. Então, Rodolfo Landim tomou as frentes, não colocou o cargo que o Tostes deixou de vice-presidente de finanças, que, por final, é um cargo muito importante dentro do Flamengo. Rodolfo Landim é quem toma as rédeas, por enquanto, desse cargo aí. É as mudanças que estão acontecendo aí agora na diretoria do Flamengo. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, o que você achou sobre essa saída de Tostes?
da vice-presidente de finanças do Flamengo, uma pessoa muito importante, forte lá dentro, conhece de ponta a ponta, conseguiu dar início à reestruturação do Flamengo, mas agora, por conta das eleições, ele preferiu deixar o cargo para apoiar o BAP na corrida eleitoral presidencial do Flamengo. Por que ele deixou o cargo? Porque para evitar fofoca nos corredores da Gávea, boicote, tudo e muito mais. Então, essa decisão aí do Totti, ele fez certo. Cara, muito bacana aí. Realmente gosto do trabalho do Totti, tá? Mas enfim, fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Flamengo está no mercado da bola. Começo falando sobre o Wesley. Ontem o Bournemouth da Inglaterra fez uma proposta de 12 milhões de euros, algo em torno pouco mais de 70 milhões de reais, quase 72 milhões de reais hoje na cotação atual por Wesley. Só que o Flamengo recusou essa primeira investida do clube inglês. Informação que temos é que foi relatado por uma pessoa dentro do Flamengo, que se chegar uma proposta entre 15 a 16 milhões de euros por Wesley, o Flamengo está apto para vender. O Flamengo vende o Wesley por essas cifras. Então o Flamengo definindo aí valor para vender o Wesley. O motivo é que o Flamengo só possui 70% dos direitos econômicos do jogador. Lembrando que os outros 30% pertencem ao antigo clube de Wesley, se não me sai da memória aí, eu acho que é o Tubarão de Santa Catarina, né? Quando se deixou o Tubarão e veio para o Flamengo. Então aí os 30% são divididos entre o Wesley e o ex-clube dele. Os outros 70% do Flamengo. Vamos ver como deve acontecer aí. As negociações estão em andamento nesse exato momento para o Wesley deixar o Flamengo e jogar na Premier League. Hein? Mais um cria aí do Mengão Queridão na Premier League. O que vocês acham? Você venderia o Wesley pelos 12 milhões de euros, ou o Flamengo está certo a guardar uma nova investida e poder faturar mais uma gordurinha aí com a possível saída de Wesley? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que nesse total de 12 milhões de euros, o Flamengo vai levar 70% desse valor. 30% será dividido para o Wesley e o seu ex-clube. Bom, mudando de assunto agora, vamos falar sobre a situação envolvendo Marcos Antônio, meio-campista da Lazio da Itália, por enquanto, hein? Por enquanto, porque o Flamengo está muito próximo de anunciar oficialmente a contratação de Marcos Antônio como novo reforço do mais querido Brasil. A informação que temos é que Marcos Antônio tinha viagem marcada para este domingo, retornando à Itália para se reapresentar ao seu clube lá na Itália. Mas como as negociações estão tão avançadas e o Flamengo já pretende anunciar Marcos Antônio já nessa próxima semana, não terá mais essa viagem. Marcos Antônio vai aguardar o desenrolar das negociações diretamente aqui do Brasil. Nesse exato momento, o jogador se encontra em Poções, na Bahia, aonde está tirando seus últimos dias de férias e aguardando o desfecho das negociações entre Flamengo e a Lazio da Itália. Vale lembrar que entre o jogador e o Flamengo já está tudo acertado, e o Flamengo com a Lazio está por detalhes para anunciar o seu primeiro reforço desta janela de transferência. É claro que eu vou seguir focado com tudo. Acredito que da semana que vem não passa. Flamengo anuncia seu primeiro reforço, a sua primeira contratação nessa janela de transferência, que será a contratação de Marcos Antônio, e será uma boa contratação para reforçar o meio-campo do nosso Mengão Queridão. 24 anos, meio-campista volante, que joga também como meia avançada, joga naquele box-to-box, jogador que joga em diversas funções ali no meio de campo. Então vai ser muito bom para o mais querido Brasil. Flamengo muito próximo. Marcos Antônio não viaja, com viagem que estava marcada para este domingo, amanhã, de volta à Itália. Já foi, inclusive, a Lazio já foi comunicado que o Marcos Antônio não viaja mais e agora aguarda a decisão diretamente do Brasil. Fechou, Marcos Antônio é reforço do nosso Mengão Queridão. E eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? De agora foi isso. Fique à vontade. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever novamente, porque muita gente aqui, eu vou falar sinceramente, muita gente que assiste nosso trabalho aqui, no canal, nossos vídeos, 50% das pessoas não são inscritos no nosso canal. Então convido você a se inscrever, ativa o sininho da notificação, deixa o like e recebe todas as novidades em primeira mão
pra você. Valeu? Forte abraço, um ótimo final de semana. Daqui a pouco tem Mengão, daqui a pouco tem Flamengo, Flamengo e Cuiabá. E logo mais Brasil e Uruguai. Então vamos que vamos torcer por essa vitória do mais querido Brasil hoje, da Mengão, queridão, sim, com certeza. Tamo junto, é nóis.